Salve, galera do programa De Olho no Tour. Após uma longa hibernação, hein, Marcelo Andrade? Voltamos com o episódio 95, quinta temporada do programa CT 2019 aí, prestes a começar, né? Depois de um longo período também, galera de férias, muita gente curtindo o carnaval aqui no Brasil, muita gente competindo já de Sandré vencendo lá em Noronha, galera na perna australiana do QS. Começar com o Marcelo Andrade. Marcelo, a gente começa o CT com 11 brasileiros, né? O Adriano ainda está machucado, mas a gente vai ter também o reforço do Caio Bellic, que não recebeu o convite, ficou lesionado ano passado, não recebeu o convite, mas vai participar das 4 primeiras etapas. Vamos começar pelo Caio, né? O Caio recebeu o convite de 4 etapas. Eu acho que a WSL vai tentar fazer o que fez com o Mick Wright, né? Ficou chamando etapa por etapa até ele conseguir mais ou menos a classificação, se ele tiver competência para isso. E acho que ele tem. Vamos ver como é que vai estar a recuperação dele. E parece, porque a WSL não consegue dizer que ele está entrando na vaga do Mineirinho. Quem diz isso é o Caio Belli no Instagram dele. É impressionante como a WSL não consegue ter uma comunicação perfeita. Parece que o Mineirinho não vai poder correr, não recuperou uma contusão muito grave em Portugal. Realmente, ligamento é uma coisa que dura, assim, para curar de 6 a 1 ano, né? Só para lembrar, aquela lesão ali que pareceu uma situação boba, né? Ele voltou com uma marola ou foi no impulso para passar. Exatamente. O bom é que o Brasil continuou com 1/3 do grupo do circuito, né? E isso mostra a força que o Brasil tem de se renovar. Esse ano foram 4 atletas que entraram pelo QS e os que ficaram são muito fortes. Então acho que 2019 promete bem para o Brasil, mais um ano de vitórias. Pois é, Marcelo Boscoli, o calendário deu uma mudada. Brasil agora deixa de ser a 4ª etapa, não acontece também mais em maio, continua em Saquarema mais no mês de junho. A perna australiana foi ali partida. Vai entrar Queramas aí no meio, logo depois de Snapper e Bells. Como é que você está vendo a expectativa aí para esse ano, longo ano de 2019? Que assim como o programa De Olho no Tour demorou para começar, mas quando começar vai ser um atrás do outro. Cara, eu acho que isso aí vai ser uma coisa muito particular de surfista para surfista. Nem eles, na verdade, ainda sabem qual formato que eles preferem. Quando eu falo eles, os surfistas. Alguns vão encarar como uma ótima decisão. Pô, maravilha, vou ter vários meses agora para tirar umas férias, depois fazer uma pré-temporada daquelas super puxadas e chegar super em forma no circuito. Outros já vão sentir falta talvez do ritmo de competição. Então é uma coisa que, por ser inédita, é a primeira vez que a gente está tendo um break tão longo, a gente vai ter que esperar para ver como cada surfista vai se portar. Mas vai ser super interessante a gente ver e avaliar o que eles fizeram de produtivo na pré-temporada, né? Que é uma pré-temporada super longa. Outra coisa também que ficou meio aberta, o Marcelo falou o negócio da vaga do Caio Belli e do Mineirinho. Na verdade, o Caio, ele agradeceu o Mineirinho, não deixou claro exatamente, o Mineirinho também não se manifestou, mas um outro rumor, né, que veio sendo ventilado aí, através até do Waves, de um outro site de comunicação de surf, eles falaram que mudaria o formato das primeiras fases, mudaria o formato de disputa. E que as 2 primeiras fases seriam mais no estilo do feminino, onde na primeira fase teriam baterias com 3 surfistas passando 2 direto para o 3º round. E o segundo round, sim, seria um confronto direto eliminatório. Para mim, um sistema extremamente desinteressante. Eu mesmo, que sou um fissurado de carteirinha, até me sentiria desmotivado de ver o primeiro e segundo round com tão poucas eliminações. Mas, por outro lado, a WSL não confirmou. A gente até teve o representante dos surfistas, o Marcelo comentou aqui, dizendo que realmente houve essa votação, isso aconteceu. Eu até entendo essa votação ter sido favorável a esse sistema. Por quê? Menos gente perde de primeira e segunda. Então, para os surfistas, tudo bem. Mas para o público, muito desinteressante. E, lembrando, a WSL ainda não confirmou, até onde eu sei, o formato que está valendo é o mesmo que terminou ano passado. Pois é, o circuito vai começar em Snapper, né, como acontece todos os anos lá na Austrália, mas nesse ano, no mês de abril, início de abril, daqui a pouco a gente vai falar dos candidatos ao título mundial, né, na nossa visão. Agora, Marcelo Andrade, a gente tem 2 aí do nosso time que vão estar pela primeira vez competindo entre os melhores aí o circuito inteiro, né? O David Silva já competiu 2 vezes no Brasil e a gente vai ter também o Peterson Crisanto. O que a gente pode esperar desse primeiro ano? Só de aprendizado ou eles podem aí superar as nossas expectativas? Cara, o problema deles é que eles vão encarar os melhores do tour, né? O seeding deles é baixo, eles vão pegar os caras que têm um seeding mais alto e isso realmente
requer muita confiança, muito treinamento, como o Marcelo falou, pré-temporada muito boa, prancha muito boa. E assim, vamos dividir. O Petersinho, na minha opinião, por ser um cara que surfa muito bem em matinhos, snappers é uma onda muito parecida. Ele tem grandes chances de, no primeiro campeonato, fazer que nem o Thomas Erdmann fez ano passado. Ter um bom resultado e ganhar confiança para o ano todo. Tudo bem que o Thomas não se classificou, mas ele ganhou essa confiança. Fez o terceiro lugar, né? Fez o terceiro lugar. Já o David Silva, eu acho que ele tem um backside muito forte. É um cara muito competitivo, mais competitivo que o Petersinho, na minha opinião. Já está batendo na porta há vários anos e tem todas as manobras no pé. É um cara completo, na minha opinião. Tem que ver como é que ele vai se sentir no CT, porque ele é um cara que no QS tem bons resultados, mas não é um cara de chegada, de vitória. Ele não é um cara que vence muito. Ele é um cara que tem bons resultados, é um cara constante, mas não é um vencedor. Então, a gente tem que olhar os dois com muita calma. Eu acho que vai ser um ano difícil para os dois, mas eu tenho muita fé que os dois estão preparados para correr o tour todo. Eu acho que o Petersinho leva uma vantagem na perna australiana, mas depois, quando começar os tubos, eu acho que o David Silva é melhor. Bom, pois é, fez uma entrevista lá para o Rico Surf com o David Silva. Ele falou, claro, que está numa expectativa muito grande, sabe que vai ser um ano de aprendizado, mas espera no meio do ano estar bem no ranking, até para poder escolher melhores etapas do QS. Se possível, vai competir só do meio do ano para o final, nas de nível 10 mil. Agora, Marcelo Boscoli, a gente... mais uma vez candidatos aí ao título mundial. Claro que o circuito nem começou, mas a gente já começa aí com 3 nomes fortes do Brasil, né? Medina, Filipinho e Ítalo. O que você espera deles e tem algum outro brasileiro que pode passar à frente deles? Eu queria falar um pouquinho também do Peterson, que eu acho que o Peterson é um caso que também, da mesma forma que o William foi, é um caso bacana da gente mencionar a forma como ele entrou no circuito, né? O Peterson, desde os seus 10, 11, 12 anos, teve apoio da Billabong, numa empresa grande, que acreditou muito nele, tipo, botou ele pro mundo. Ele desde muito jovem, diferente do Medina até, foi uma outra fórmula, uma outra maneira de chegar no circuito. Ele já viajava para a Indonésia, ele estava com os melhores surfistas da marca internacional. Ele foi durante quase 10 anos uma esperança até de não apenas um futuro CT, como um futuro campeão mundial para a Billabong. Ele perdeu esse patrocínio, teve uma época muito difícil, muito dura, sumiu praticamente do surf competição e conseguiu retornar, mesmo sem um patrocínio forte. Graças às premiações, ele foi tendo bons resultados, sempre surfando muito bem, principalmente para a direita, como o Marcelo colocou. Ele é de Matinhos e fez também diversas viagens para El Salvador, ali Punta Roca, que é uma direita onde ele já teve vitória também. E é um surfista que depende muito dessa primeira etapa para ganhar confiança e se sentir sólido ali dentro. Falar dos favoritos brasileiros. Cara, eu acho que esse ano vai ser um dos anos que o circuito vai oferecer uma rivalidade maior para todo mundo. Por quê, principalmente? Ano de Olimpíada. Então, esse ano é um ano classificatório para as Olimpíadas e o primeiro critério é os 2 primeiros de cada país. Então, falando de brasileiro, como você colocou, principalmente o grupo do Brasil, sempre foi muito unido. Então, a gente já viu diversas vezes alguns surfistas perdendo e nitidamente torcendo de uma forma muito positiva e vibrando pelo outro que seguia na competição. Vamos ver como é que vai ser esse ano, já que vai ter uma briga interna por essas 2 vagas. Então, quando um surfista perder, cara, todo mundo tem o sonho olímpico ali. Então, vamos ver se vai ter essa união ainda, todo mundo torcendo. Lembrando, se tivesse sido esse ano, nossos 2 representantes seriam Toledo e Medina. E o Medina, desde que entrou no circuito mundial, eu fiz uma rápida pesquisa, ele só não estaria um ano entre os 2 primeiros, que seriam o Mineiro e o Alejo. Todos os outros anos ele estaria entre esses 2 primeiros. Mas é mais um motivo para o Medina não ter aquela ressaca após título. É bom ele entrar forte e o bicho vai pegar. É o Brasil que, principalmente Toledo, Medina e Ítalo, que você colocou, 3 candidatos ao título. E não só 3 candidatos ao título. Qualquer um desses que conseguir a classificação para ir para os Jogos Olímpicos também serão favoritos a uma medalha de ouro, já que o campeonato vai ser em ondas pequenas. Então a gente vai ter essa disputa, vai ter o Slater aí voltando, babando também, querendo uma vaga nos Jogos Olímpicos, Slater, John,
Esse ano seria Conner Coffin e a segunda vaga fugiu aqui, mas ainda tem o Colapinto, Ezequiel Law, disputa pela vaga americana muito forte, a australiana Julian Wilson e Owen seriam os representantes desse ano. Então, ano para todo mundo ficar bem atento aí que essa classificação para as Olimpíadas e a disputa do título mundial vai incendiar o circuito. É só para lembrar que nas Olimpíadas não tem essa questão do Havaí ser uma nação diferente, né? Lá, Estados Unidos é Havaí, é continente, enfim. Até colocar aqui, muita gente também estava achando que o John John não era um surfista competidor, ia largar o circuito, e até questionando a contusão dele ano passado, como se ele estivesse querendo um pouco férias. Eu acho que não foi nada disso, acho que a contusão dele foi séria. Já vi alguns vídeos dele surfando e me parece que ele não está 100%. Ele está se poupando nitidamente, principalmente das manobras aéreas, e vamos ver como é que ele vai começar o circuito esse ano. Marcelo Andrade, abrindo um pouquinho mais o leque aí, perguntei ao Bosco dos 3 brasileiros, né? Que, se na opinião dele, também são os candidatos ao título mundial. Quero saber também sua opinião e abrindo o leque aí para falar dos outros. George Smith, será que pode finalmente ganhar o título? Julian Wilson vai continuar ali enchendo o saco da galera, dos brasileiros? Kelly Slater, John John? Cara, olha só, o Marcelo falou dos 3 que são favoritos ao título mundial, inegável para qualquer um do mundo, não só para brasileiro, como australianos e americanos acham isso também. Acho que nessa luta pelo título pode incluir o Julian Wilson, que está mais amadurecido, que já sabe o caminho de chegar na disputa de um título, já disputou 2 vezes seguidas, 2 últimos anos. Então acho que ele nesse ano continua, e como o Marcelo falou, a vaga da Olimpíada também pesa. E aí você falou de George Smith. George Smith é um cara que a cada ano no Tour está evoluindo, porque, na minha opinião, ele consegue entubar melhor a cada ano, apesar de não pegar ondas grandes, não ter o mesmo desempenho, mas ele está evoluindo. E ele é um cara que, se tiver uma perna australiana forte, ele pode disputar o título, sim. O problema do George Smith é que, às vezes, quando ele está na frente do Tour, ele sente a pressão. Ele não é um cara como o Julian Wilson, como o Medina, que aguenta a pressão. Ele é um cara que, tá vendo o cara no retrovisor atrás dele, ele começa a ficar nervoso, perde baterias fracas, fica, sabe? Então, se ele conseguir controlar isso, eu acho que ele é um outro candidato ao título. E aí, acho que vai ficar só nesses mesmos. O John John, como o Marcelo falou, também viu os vídeos dele, acho que ele ainda está muito... Como eu falei, essa contusão que o Mineirinho teve foi a mesma do John John, praticamente. O John John só teve alguns meses antes, então ele ainda vai demorar para chegar no seu estágio, né? Como ele estava antes. Mas se ele chegar, é mais um candidato ao título. Então acho que o título esse ano, na minha opinião, vai ser uma briga de cachorro grande o tempo todo. E os caras novatos estão aí para atrapalhar. Mal ou bem, Ezequiel Law, que a cada ano não consegue estar ali sempre se classificando na beiradinha, mas é um cara chato. Sabe, tem caras no Tour chatos que podem atrapalhar o título mundial. Agora, Slater é um deles? Cara, o Slater, só nas zonas que ele realmente ele é considerado um dos melhores do mundo. Acho que Chopo, Feed não vai ter, né? Chopo, a piscina, pipeline. O resto, cara, eu acho que já a garotada já tá amassando muito ele. E você, Bosco? Eu acho que o Slater volta para o circuito com 2 objetivos. Mais uma vitória e uma vaga para os Jogos Olímpicos, que, lembrando, se tivesse sido ano passado, talvez ele tivesse conquistado, já que ele correu 3 campeonatos e conseguiu 2 vezes a 3ª colocação, né? E o George Smith, Marcelo, você colocou bem, ele é um cara que ele vem crescendo, e o ponto fraco dele, que sempre foi as ondas tubulares, ele está trabalhando em cima. Comprou uma casa no Havaí, está passando bastante tempo da temporada agora lá, focando exatamente no ponto fraco, a evolução nas ondas tubulares. Qual foi a pergunta? Não, na verdade, saber sua opinião também sobre os candidatos ao título fora o Brasil, né? E o John John que você falou. Eu acho que é o Julian Wilson. Eu não acredito no George, para ser sincero. Acho que a curto, médio prazo, talvez o Colapinto chegue aí nessa turma, é um nome, mas hoje em dia eu vejo o Julian, o Colapinto com a possibilidade, e eu não descarto completamente, estou super de olho aí, quero ver o desempenho do Seth Muniz esse ano aí. Eu acho que o Muniz é um cara que melhorou muito ano passado, ele evoluiu de uma forma absurda, desde o aéreo que ele deu maravilhoso lá em Huntington Beach, depois de pipeline, também surfando bem. É o cara estreante que eu ficaria de olho. Só para concluir o que o Marcelo falou, quando eu falei que os caras novos são chatos,
Os caras que já estão no Tour há um tempinho, que também estão evoluindo, também vão dar trabalho. Por exemplo, o Conor Coffey é um cara que está todo ano evoluindo. O japonês lá, o Igarashi, está evoluindo. Todo ano você pode reparar que são baterias, a média deles aumenta. O Igarashi ano passado já estava com a média de 13 pontos. Coisa que eu sempre peço para o Gessé chegar pelo menos aos 13. O Igarashi está aumentando a cada ano, o Conor Coffey está aumentando cada ano. E eles competem muito bem. Então, como o Marcelo falou, o Colapinto, que na minha opinião é um candidato a ser campeão mundial em breve, ele também é chato. Então, o Tour não tem mais. Você pegar assim, pô, galinha morta? Não tem. Lógico que os caras que estão disputando títulos são melhores. E você vê a diferença deles quando entra na água. A diferença é gritante quando o campeonato da piscina rola, você diz, caramba, é outro surf. Mas, naquelas baterias ali, onde o fator sorte conta, vai ser complicado. Bom, eu vi um vídeo do Griffin, cara, no Havaí, agora há poucas semanas. Bizarro, cara. E nessa idade o cara já venceu o Tríplice Coroa, é um monstro. Como a gente estava falando em Olimpíadas, às vezes o pessoal que está vendo aí, assistindo a gente, não sabe exatamente o critério de classificação. Então são os 10 primeiros, sendo que 2 por país. Então a gente já pode colocar praticamente como certo. 2 brasileiros, 2 australianos, 2 americanos. E aí a gente vai ter aquela briga ali feroz. Um sul-africano, George Smith, França, John Duroux e o Jeremy Flores. Canoa pelo Japão, só que o Canoa está numa situação confortável, porque caso ele não se classifique, que eu acho que ele se classifica, ele vai ter um torneio interno com uma vaga para o japonês. E vou falar, na minha opinião, os favoritos a uma medalha de ouro seriam os 2 brasileiros que forem, John, caso ou Colapinto, e o Canoa. O Canoa tem um retrospecto em onda pequena, fraca, só vê o que ele faz todo ano, que o credenciaria como um dos favoritos a essa medalha olímpica também. Marcelo Andrade, e o feminino? Stephanie vem aí para mais um título, 8º? Cara, esse ano vai ser um ano mais complicado para ela. A Courtney voltou. A Tyler, a gente não sabe, que a WSL não fala, se essa doença dela é inacabável. Mas a Carissa Moore teve um final de ano muito forte. Eu vejo que a Tatiana também está evoluindo no Tour. E vejo algumas garotas novas bem interessantes. A Caroline Mars é muito boa surfista. Eu acho que com 17 anos ainda não vai disputar o título, mas vai atrapalhar. E acho que a Sally ainda tem esperança de ter um título mundial. Ela surfa muito bem, está abaixo das que eu falei, mas competitivamente ela é muito boa. Então é um ano para a Stephanie se consolidar de vez, ser a maior vitoriosa com 8 títulos, ou não. Eu, particularmente, apostaria na Carissa Moore. Bom, a Tatiana tá bem, tá competindo aí, e a Silvana Lima tá voltando de lesão, né? O que esperar delas? Cara, a Silvana Lima eu não botei nessa lista porque eu quero esperar justamente ver como é que ela vai retornar. Ela tá surfando e, assim, ela operou 2 joelhos, né? Ela não fez uma operação simples. Então eu acho que agora tem que aguardar, ver como é que a Silvana vai conseguir voltar para o Tour. O seeding dela é ruim, tá lá embaixo, vai pegar as melhores. Isso não é problema porque ela tem muita experiência e já tem confrontos com as melhores vitoriosos, né? Confrontos vitoriosos. Mas particularmente eu acho que vai ser um ano difícil para a Silvana. Bom, Marcelo Bosco, o Jadson André voltou para a elite, né? Garantiu seu retorno aí no ano passado, pelo QS, lógico, e começou o ano vencendo lá em Noronha, evento 6.000, né? Já dá uma tranquilidade pro cara, né? Com certeza, o Jadson é aquele cara super guerreiro, a gente sabe que ele entrou no circuito mundial. Até podia ter sido um dos caras responsáveis, foi um dos caras responsáveis pela essa mudança do tipo de surf. Ele venceu aquela etapa lá no sul, o Slater deu aquela cortou esse joguinho de aéreo aí, não é suficiente e tal, e a gente sabe que o juiz manda. Aí os juízes seguraram um pouquinho esse tipo de julgamento, não valorizaram muito o aéreo, só voltaram a valorizar com essa geração Medina, Toledo e John. Mas o Jadson é sempre uma pedra no sapato de qualquer um, com certeza vai ter boas vitórias no circuito mundial, é um guerreiro e é um cara que vai estar ali lutando para se manter entre os primeiros e já com essa tranquilidade de começar o ano com uma vitória e com 6.000 pontos. Então é isso, galera, a gente finalizando aí o primeiro programa da 5ª temporada do programa De Olho no Tour. Valeu, Marcelo Andrade, valeu, Marcelo Bosco. E galera, foi mal esse longo período aí sem estar com vocês, a gente estava também com saudade, querendo gravar, mas agora vai ser direto, assim como o CT, uma etapa após a outra, um programa De Olho no Tour após o outro.
Obrigado, galera. Gostaram do vídeo? Aquele like. Ainda não se inscreveu no canal de Olho no Tour? Aí, Marcelo, o que faz? Tem que se inscrever, amigo. Dedinho lá no inscrever-se e logo depois dedinho no sininho para ser notificado e saber sempre que a gente lançou um programa novo. Valeu, galera. Até a próxima. Um abraço.